Olá, sensibilidade, Beatriz Breves, Lindava Almeida e eu, Zuleide Bessi. Hoje teremos o imenso prazer em apresentar a vocês Maísa Moreira e o Defonso Lima, advogada aposentada e uma das brasileiras que sobreviveram à queda do balão na Capadócia, Turquia, no dia 20 de maio de 2013. O que deveria ser um passeio divertido com amigas, com 5 amigas, se transformou em uma tragédia, resultando no falecimento de 3 delas num acidente. Hoje, passado 12 anos, vamos ouvir da própria Maísa o relato de uma experiência marcada por muito sofrimento e, ao mesmo tempo, com um exemplo de superação. Maísa, querida, gostaria muito de te agradecer, nós gostaríamos muito de te agradecer pela esse imenso prazer que você vai nos dar de poder escutar essa tua, não posso dizer uma bela história, mas essa história de superação. Obrigada, eu também agradeço. Mas é o seguinte, eu sempre viajava muito com as minhas amigas. Nós éramos 6, sempre viajávamos em grupo. Aí resolvemos ir para Turquia e Grécia. Era uma viagem de 25 dias. Fomos na companhia que a gente sempre viajou e fizemos o seguro o mais alto possível para a pessoa. Eu era a mais nova, eu tinha 71. O resto tinha 80, 78, por aí vai, né? A mais velha tinha 85. E fizemos seguro mais alto, que foi pegamos o avião e fomos para a Turquia. No quinto dia da viagem, eram 25 passeios. No quinto dia da viagem, fomos para a Capadócia para pegar o balão. E para você andar de balão, você tem que ir bem cedo, sair às 4 horas da manhã, por causa do tempo, que não pode ter nenhum vento, tudo isso. Eu já estranhei, no ônibus que levava do hotel para o balão, você assina um termo de que se compromete, eles não. Responsabilidade. De responsabilidade. Eu achei aquilo tão esquisito, mas já estava ali, né? Vamos embora. Aí subimos no balão. Tá? O balão estava no ar, tudo eu fotografando, estava tudo bem. De Posso perguntar repente, uma coisa, Maísa? pode. Vocês 5, vocês 6, né, num balão só tava vocês? Não, o balão é dividido em 4 partes. Cada parte faz um grupo de 6 pessoas. Ele é assim, 4 partes. Uhum. E o baloeiro fica em cima. Então, Uhum. eram 24 pessoas e mais o baloeiro. Uhum. Nós 6 estávamos numa parte. Uhum. Sim. É assim, atravessada. É uma cesta de vime, né? Mais ou Uhum. menos, tá? E é cortada. E para você subir naquilo já é uma dificuldade. Eles botam uma escadinha e vão te empurrando pelo traseiro mesmo até você conseguir entrar. É difícil para entrar, tá? Aí estava o balão no ar, tudo bem, ia fotografando tudo, de repente, eu não senti nada. O baloeiro falou: lá tem umas argolas, nessas partes todas tem umas argolas. Eles segurem nas argolas e se agachem, mas não senta, porque o balão vai cair. E eu não entendia nem por que o balão ia cair, mas eu fiz isso. Jesus. E todo mundo na minha volta, todo mundo fez isso. E até dividia uma argola com a Vera Paturi, que estava junto comigo. Dividi uma com a Vera e ficamos. Aí eu olhei para os meus pés e disse assim: eu vou quebrar meu pé. Eu pensei isso, foi a última coisa que eu pensei. Depois eu só me dei por mim, eu estava num local que eu não sei se era a polícia, o que era. Eu estava deitada a pessoa, parecia um oficial de polícia, pelo menos de uniforme, ele falava passaporte para mim. Não falava inglês, só falava passaporte. Não é que eu falo inglês, mas alguma coisa eu entendo. E
Eu falava bolsa, falava que estava na bolsa, aí eu desmaiava. Depois eu voltava, a minha mesma coisa. Aí, uma das vezes, eu vi que estava numa maca e eles me colocando num helicóptero. Eu e mais uma outra pessoa que eu não conhecia. Eu fui nesse helicóptero para uma cidade chamada Kayseri, que é a 1 hora da Capadócia, que é onde tem o Hospital Acıbadem, que é o melhor da Ásia toda, é um hospital de referência. Realmente é espetacular. Bom, fui para lá, e lá Suas ninguém falava amigas, você português, não sabia de nada. não sabia de nada. Eu fui para lá com essa outra pessoa que eu não conhecia, que estava numa outra excursão e que era um brasileiro também. Só eu Oh, e ele que fomos para lá. O isso. resto ficou em outros hospitais. E aí me botaram num CTI, esperaram algum tempo para eu poder me operar, porque eu tive hemorragia e tudo. E ligaram para casa, para a Cláudia, e Cláudia soube, então passaram o Cláudia é telefone sua para mim. filha, né? Cláudia é minha filha. Eu falei com ela, Cláudia, o balão caiu, eu preciso que você venha para aqui. Mas eu já estava com uma voz muito ruim, que eu desmaiava muito. Eu acordava e voltava, né? E quando Cláudia chegou, eu já tinha sido operada várias vezes, porque eu quebrei a dorsal, eu quebrei a clavícula, eu fissurei todas as costelas, perfurei pulmão, Meu eu Deus. quebrei a tíbia, quebrei a bacia em 4 lugares e os 2 tornozelos eu esmigalhei. Nossa. É, tudo isso. Bom, eles primeiro operaram a dorsal, me botaram os ferros e tudo, e aqui a clavícula, vamos mostrar aqui, tem ferro. Depois operaram a perna esquerda e operaram, passado alguns dias, operaram de novo a perna esquerda, porque eu não ia aguentar muitas horas de cirurgia, então dividiram em outros dias. Quando o Cláudio chegou, eu ainda estava complementando as cirurgias. Já tinha Aí, feito Cláudia, algum. aí, Cláudia é teu filho. Filha, Cláudio, meu Cláudia. filho. A Cláudia. Cláudia. Ah, E ok, meu filho, ok, Luiz Fernando. ok. Eles foram para lá. Mas eu estava no CTI, quando eles foram, fiquei no CTI uns 10 dias, né? E depois eu fui para o quarto, mas eles já estavam lá. Eles foram me visitar no CTI, tinha horário marcado e tudo. Mas a dificuldade maior é, primeiro, você não saber a língua deles, e só tinha 2 médicos que falavam inglês. Só o ortopedista, ele estudou em Oxford, na Inglaterra, então ele falava inglês, e o neurologista. Do pulmão, não falava. O fisioterapeuta não falava, então era difícil. Aí, quando Cláudia chegou, ela pegava aquele Google Translation, aí ela escrevia e passava para eles. Com o ortopedista era ótimo. Quando ele chegava, Cláudia falava tudo que tinha que perguntar e ele dava as orientações. Foi muita dificuldade, porque quando eu estava ainda no CTI, uma médica turca, ela falou num inglês muito ruim que eu não estava entendendo, que o meu seguro já tinha acabado. E eu Oh, fiz oh. o maior seguro que você poderia fazer. Eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Aí, quando o Cláudio chegou, eu falei, Cláudia, o meu seguro já acabou, eles vão me mandar embora. Aí a Cláudia, não vai poder, não vai mandar. Aí ficou aquela rancha, apareceram advogados que a gente viu que queriam tirar proveito disso. Aí Cláudia até foi uma reunião com outros filhos das outras, acidentados, e tinham outros brasileiros, porque o balão ele era formado por pessoas que falavam português e espanhol. Porque o baloeiro, ele morou algum tempo em São Paulo, então ele falava espanhol e português. E então eram pessoas, ou eram argentinos, ou eram da Espanha, ou eram brasileiros, né? E aí
Uma das minhas amigas tinha uma sobrinha aqui que tinha um conhecido, um advogado que tinha ligação, o advogado daqui que tinha ligação com o escritório de lá, de advocacia. Indicou, aí a Cláudia entrou em contato com ele foi no hospital, a gente passou procuração, tudo isso, e aí ele ficou tratando disso. Mas isso demorou muito, eu passei 20 Quanto dias tempo lá. você ficou Primeiro, lá? hã? Quanto tempo você 20 ficou? dias. 20 dias. 30 dias que eu fiquei No lá, hospital? No hospital? dentro do hospital. Agora, Dentro uma do coisa, nesse hospital, não tinha período minuto. que você estava no hospital, você não perguntou das tuas amigas, Pois é, tinha eu consciência perguntava do... a Cláudia, das É, minhas amigas, e aí Cláudia dizia assim, elas estão na Capadócia, é muito longe, em outro hospital. Eu ficava, bom, eu acreditando, eu digo, mas estranho, pensava comigo, porque nós éramos muito amigas e eu conhecia os filhos dela. Eu digo, mas engraçado que não vem ninguém me visitar. A filha da Vera, que é médica, ela vinha me visitar, né? Mas aí eu comecei a estranhar. E teve um dia que eu tive um sonho muito esquisito. Eu sonhei que eu encontrava com elas, vinham me ver, e elas todas arrumadas, bem vestidas, e contentes, alegres e dançando. Nós vamos para o Rio, mas você não vai, nem você nem a Vera, não vai. Vocês vão ficar aqui. Não, vocês duas não vão, porque não. Eu disse, mas eu não posso ir, porque vocês não podem me esperar. Aí eu fazia assim com a roupa, que era um lençol, eu mostrava como é que eu estava. Não, vocês não vão. Aí, quando eu acordei de manhã, eu falei para a Cláudia isso. Cláudia, eu sonhei com elas, e elas disseram que iam para o Rio e que estava tudo bem, não sei o quê, e eu não poderia ir. Aí Cláudia olhou para mim, aí Cláudia resolveu me contar. As três tinham falecido. As três tinham falecido. Então, na minha cabeça, eu acho que elas foram lá se despedir de mim. Foram. Porque foram as três que morreram. É verdade. Maísa, deixa eu fazer só uma perguntinha para você. Hum. Nesse período, como é que você descobriu ou ficou sabendo, ou se você não teve a curiosidade de saber, o que realmente aconteceu para esse balão ter caído? Porque é comum isso Soube lá. acontecer? Aconteceu o seguinte: são duas companhias de balão. Estava no céu um excesso de balão. Então, o balão que estava acima do nosso roçou essa cesta de vime na lona do meu balão. Aí deu um rasgo. E aqueles tokens que eles falam de um para o outro, estava quebrado. Então, não podiam se comunicar. E quando ele rasgou a lona do meu, aí você sabe que aquela lona é que faz o balão ficar no ar, porque o ar quente enche e aquilo permanece no ar. Aí o baloeiro manobrou o máximo que pôde para a gente cair mais num local que tivesse menos pedra, porque a Capadócia é cheia de pedras. Ele conseguiu botar num lugar com menos pedra, mas mesmo assim não teve ninguém no balão que saiu ileso. Ileso. Todos tiveram fraturas, ou fêmur, ou a dorsal, ou na bacia. E Todos. o baloeiro? Baloeiro também. Quebrou o nariz e ficou todo machucado também. Os que saíram vivos, né? Porque teve os que saíram mortos. Mortos saíram 4, 3 brasileiros e uma espanhola. Quer dizer, desses 24, 4 morreram. 3 suas amigas. 3 eram minhas amigas. Uma delas morreu, a Maria Luísa, ela morreu ao balão cair, ela teve um infarto. E era mais velha, tinha 85 anos. As outras 2 foram operadas na Capadócia, mas em hospitais muito precários. E elas morreram depois. Você deu a sorte de não ser operada na Capadócia. Foi Deus que me mandou para esse hospital Acıbadem, que é o melhor da Ásia. Eu e o Wagner, que eu conheci depois, que eu não conhecia, brasileiro de São Paulo. Maísa, Eu sei. e a angústia disso tudo?
terrível. Mas em nenhum momento, Beatriz, eu estava toda cheia de ataduras, em nenhum momento eu falava o tempo todo, eu quero voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Brasil. Em nenhum momento passou na minha cabeça Que não iria, que né? eu não ia andar. Porque eu não podia mexer nada, porque eu estava com a bacia fraturada em 4 lugares. Eu não podia vir, eu tinha que dormir de barriga para cima. Eu dormi de barriga para cima, acho que por uns quase 4 meses, porque E não o podia virar. tornozelo também, né? Você teve. Tornozelo, eu tinha aquele grampo, aquele ferro do lado de fora, por causa da tíbia que eu quebrei, Uhum. e a perna esquerda eu operei 2 vezes lá. E aqui eu só operei para tirar os ferros que estavam do lado de fora. Então foram 3, né, lá, da perna esquerda. O resto eu operei tudo lá, graças a Deus que os médicos eram maravilhosos. O hospital é referência da Ásia. Então, o meu quarto era uma maravilha enorme, tinha um sofá de 3 lugares com 2 poltronas, mesinha de centro, uma mini cozinha. Olha, E É como é que você, maravilhoso. e como é que resolveu essa história que se você não tinha mais direito ao seguro? Aí se arranjou esse advogado. Então, esse advogado entrou na questão. E a Cláudia entrava na internet e relatava tudo para as amigas dela aqui. Aí uma das amigas disse para ela assim, aliás, não foi uma das, foi uma prima do meu marido, que é dona de um hospital em Belo Horizonte, ela disse, eles só respeitam, seguro só respeita se entrar com a mídia. Senão, eles não vão respeitar. E aí a Cláudia começou a mandar um monte de coisa para as amigas, até que tinha uma pessoa que era amiga ou afilhada daquele Anselmo Góes, do uhum. Globo. Aí começou a sair no jornal Globo. E o Fantástico mandou aquele, esqueci o nome dele, do repórter dele, Alvarez, né? Esqueci o nome dele. Ele era baseado em Israel. Ele foi de Israel para lá para me entrevistar. E saiu no Fantástico. E para ele me entrevistar, quando o dia que ele marcou para ir lá, o médico entrou no meu quarto, o médico que falava inglês. O rapaz chegou com o cinegrafista, aí Cláudia disfarçou e disse, eles são primos da nossa família, e eles moram na França, e vieram aqui visitar a mamãe. Aí o médico, que é formado em Oxford, começou a falar com ele, Rodrigo Alvarez, começou a falar com ele em francês, mas o Rodrigo não falava francês. Aí ele disse em inglês que ele estava há pouco tempo na França, ele não sabia muito bem francês. Aí o médico se dirigiu em inglês para ele. Aí o médico saiu, aí eles rapidamente tiraram tudo das sacolas e começaram a gravar o que saiu no Fantástico, né? Como eu estava, eu precisava de ajuda, porque você sabe que o governo não ajuda em nada. Não adianta, é o contrário, atrapalha até. E aí começou isso, e como aqui no Brasil estava aquela novela Salve Jorge, que se passou na Capadócia, Uhum. então havia um grande apelo para isso. Aí, isso o advogado pegou e pressionou as companhias de balão, que existia naquela época, como deve ter ainda também, muito brasileiro indo para a Capadócia por causa da novela Salve Jorge. Sim. Aí pressionou, aí eles me deram toda assistência lá, e tinha que conseguir um avião UTI, porque como eu tive hemorragia interna, eu não podia viajar em avião comum. Então, eu só podia viajar em avião UTI. Para avião UTI, tinha que vir um da Alemanha. Era caríssimo. E aí, o Rodrigo Alvarez, junto com o advogado, pressionaram as companhias, as 2 companhias de balão, porque as 2 eram ocupadas, né? E acabaram elas contratando um avião, que ele veio 30 dias lá,
no dia 20 de junho, eu cheguei aqui no aeroporto do Galeão. Mas aí eu já tinha acionado o meu seguro, que era a Sul América, já tinha uma ambulância da Sul América no aeroporto que me trouxe direto ao Copador. Cheguei no Copador, penso que eu fui direto para o quarto? Não. Aí fui fazer uma batelada de exames, porque eles queriam ver o meu estado, eles. Não adiantou trazer tudo, porque eu trouxe tudo de lá, que os médicos mandaram. E Aí como eu é que levei você, peraí, horas. como é que você se sentiu quando estava em solo brasileiro depois disso tudo? Ah, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito mesmo. Porque é o E meu aí tempo você já todo, eu sabia, penso, aí você hein? já sabia que as suas amigas tinham Sabia, ó, falecido. Já. já soube lá. Quando eu estava lá, eu soube lá. E a Vera veio Então, para cá também, a outra A amiga. Vera só fraturou a minha lombar, ou foi operada lá e resolveu tudo. Ela veio de avião comum, ela não teve hemorragia. Olha, E ela veio Eu antes que você, então ela já veio estava antes, no todo Brasil. mundo veio antes de mim. Esse Não, foi um terror. Nós ficamos no hospital, eu e a Cláudia, sozinhos. Os brasileiros todos tinham retornado. você que se ah, quebrou mais. Eu me quebrei muito, muito. E ah, mesmo. o pneumologista, que não falava nada de inglês, o woman strong, falava que eu era uma mulher forte. sim, sem dúvida. Porque eu lutava. Esse Wagner, que eu conheci no hospital, porque eu não o conhecia, ele disse que o CTI de lá é separado não por cortina, por paredes e aberto em frente. Diz que eu gritava, eu não quero morrer o tempo todo. Aí ele dizia assim, é uma brasileira que está indo lá. Ele também estava lá no CTI. Sei, eu, sinceramente, eu não, até o presente momento, eu não sou assim, não vou dizer que eu nunca vou ter, mas eu não sou deprimida. Eu quero viver, tá entendendo? Então, a Mas você minha não ideia teve por era nenhum voltar de momento, qualquer maneira. você não teve por nenhum momento uma tristeza, não, não precisa ser uma depressão, mas uma grande tristeza Tristeza pelas tive, chorei perdas, quando soube pela. que elas tinham morrido. Tristeza tive, por causa, chorei quando elas tinham morrido. E eu ficava deitada, sem poder me mexer, né? A televisão ligada, mas a televisão era tudo em turco, você não entendia nada. Aí, às Ai, vezes, eu ficava olhando para o teto e a Cláudia, mamãe, olha para a televisão. Mas por que eu vou ficar olhando para a televisão se não entendo nada? Você não entende nada. Água lá é Su. Como é que você vai adivinhar que a água é Su? S-U, Su. E, então, era o único meio de comunicação nossa era com esse ortopedista, que Eu mais me acho que operou. você podia ter aproveitado para aprender turco. É horrível, horrível. Enfim, foi um mês dessa agonia. Era tão movimentado o dia por causa desse negócio de se consegue isso, não consegue, vai tirar isso, vai tirar E aquilo. quanto E tempo você ficou no Copa-Dó depois? 15 dias mais. Ah, aí foi para Ao casa. todo, hospitalizada foram 45 dias. Bom, no Aí vim para Copador, pelo menos a televisão era possível, né? a televisão era possível e podia receber visita dos meus amigos, né? É Então verdade. lógico, é. foi bem melhor. Não estava sozinha, não é? Não estava sozinha, né? Menos ruim, né? Menos É. ruim. Aí vim para casa de ambulância, porque não podia ficar em pé. Meus filhos alugaram uma cama hospitalar, botaram no meu quarto e eu ficava deitada, não podia virar, por causa da bacia. Só em setembro, e o desastre foi em maio, só em setembro, quando ele fez a última cirurgia na perna esquerda, e ele veio tirar os pontos aqui em casa, aí ele disse, agora você pode ficar em pé. Eu fiquei apavorada de ficar em pé. Ele disse, não, você vai Não ficar em quero, pé, você não, vai. quero não. Eu fiquei em pé, fiquei dura assim, pé. Ele disse, pode andar. Eu andava assim, arrastando o pé, assim, com o pé assim, ó.
porque eu não conseguia fazer. O movimento do tornozelo estava duro. Aí ele disse, fisioterapia todo dia. Todo dia vinha, eu ganhei do, do plano 3 vezes por semana fisioterapia, do home care. E eu botei 2 por minha conta. Então, eram os 5 dias, mexendo nas minhas pernas, desde que eu vim para o Brasil. Então, quando ela mexia no tornozelo, doía horrores, porque estava duro, feito pedra. Mas eu pensava que eu nunca mais ia poder. Eu usava uns saltos bem altos, que eu sempre fui muito vaidosa, gostava. Meu marido era bem mais alto do que eu, então eu dava uns saltos muito altos. Isso eu digo, acho que eu não vou poder mais. Bom, de fato, isso eu não posso. Mas eu consigo andar com um saltinho pequeno, Ô, né? Maísa, Hoje dói muito esse tornozelo? Não, eu não sinto dor. Eu só sinto dor assim. Se eu sentar numa cadeira de bar que não tenha um encosto, que não tenha assim uma almofada, um sim, encosto, aí eu fico cansada, me dá uma dor nas costas. Oi, saiu. me diz Do uma, contrário, você está linda. me diz uma Hein? coisa, que Do lição, contrário, você fica linda. me diz uma Você- coisa, ô, Maísa, olhando agora, quanto tempo depois, 12 anos depois, né? 12 anos. Para essa 12 anos. história na sua vida, enfim, o que ficou para você? O que ficou para mim que a gente tem que lutar para viver. E eu gosto da vida. Eu não pensei em nenhum momento que eu ia morrer. A Cláudia botou, quando eu estava no Copador, a Cláudia pediu uma psicóloga para mim. A psicóloga veio, ficou umas 2 sessões comigo. Ela disse: sua mãe não precisa, sua mãe quer viver. Ela quer sair daqui. E eu queria sair daqui. Eu queria, Voltou eu para falava casa, né? pro meu médico lá, eu dizia assim, não posso ir de navio, eu não posso ir de avião, mas eu não posso ir de navio, eu quero voltar para o Brasil. Nem de navio pode. Tem que ir, que eu vim, é porque o livro não dá para mostrar fotos, né? No livro, se você ver como eu vim toda amarrada. Ah, isso é uma coisa importante. Essa história deu até um livro. A filha dela escreveu um livro. Deu. O livro, o Maísa, quem quiser adquirir o livro vai ter uma A, divulgação. O balão caiu. eu não sei se está dando para você ver a maneira como eu vim. Sim, dá para ver. Está dando para Parecia ver? um bebezinho, né? Parecia, eu acho que parecia mais um defunto, né? Toda amarrada. Um Assim defunto eu que vim não no queria avião. morrer. Assim eu vim no avião. E cheia de tubos. Não E o podia. avião era como é que se diz, como é que é? Ai, Avião, meu Deus. Era uma Avião ambulância. avião ambulância, e que ele parava para abastecer, um jatinho que parava para abastecer, tinha que parar em 4 lugares. Parou na África, parou na ilha de Malta para abastecer, parou aqui no Brasil, acho que foi na Paraíba, parou. Não sei qual foi o outro lugar da África também, que parou 2 vezes na África, e na ilha de Malta, e na Paraíba, e por fim aqui no Galeão. E quando ele abastecia o avião, eu ficava, todo mundo saía do avião, eu não podia sair, porque eu estava toda amarrada. Toda presa de tubos e conectando com tubo, sonda, com sonda, que o avião Claro. UTI não tem banheiro, é um avião Quanto tempo de viagem nesse avião? um dia, levou Uhum. 20 horas viajando. Me diga uma coisa, Maísa, você já voltou à Capadócia depois disso? Não, não quero voltar, porque vou lembrar delas. Para mim foi uma grande perda, mas a gente viajava todo ano, eram todas viúvas de engenheiro e arquiteto, tá entendendo? Então, eu as conheci quando eu fiquei viúva, e a CAERJ, não sei se vocês sabem, é uma sociedade de engenheiros e arquitetos do Rio de Janeiro, e
uma das viúvas encontrou com um arquiteto e ela mostrou o contra-cheque. Então, assim, a ESG viu que as viúvas não estavam recebendo adequadamente. Então, começou a chamar as viúvas. Quando eles ligaram aqui para mim, eu não estava no Brasil, eu estava no Canadá. E aí minha mãe atendeu, e quando eu voltei do Canadá, eu fui para a segunda reunião. Aí eu comecei a conhecer essas minhas amigas, sim. que eram todas viúvas como eu. Uhum. E todas do mesmo padrão de Uhum. vida. Então a Uhum. gente viajava muito. E você parou com essas viagens porque ainda sobrou a Vera, né? Parei, depois do acidente, eu fui uma vez aos Estados Unidos com a Cláudia, né? Fui à Europa também, outra vez com a Cláudia Fernanda, e só viagens por aqui. Fernanda é a Porque neta, né? Fernanda viagens longas eu não tenho mais coragem de fazer como eu fazia, não. tem mas a Fernanda é a neta, né? A neta, como é que se diz, viagens longas não tem mais coragem. A gente era louca, a gente fazia viagem assim, fazia conexão, ficava não sei quantas horas, fui à Rússia, tudo que você imagina eu fui. Que Então, ótimo, né? é ótimo, mas a gente já bem, não era nova. Eu já tinha 71 anos. Mas fez, tanto podia que fez, né? Né? Eu e a Vera tínhamos 71. O Eram as resto era caçulas. Eram as caçulas. era caçula. E a A Vera, Vera como estava no está grupo, porque hoje? a Vera não é viúva de engenheiro, a Vera é de militar. Mas eu botei a Vera no grupo, porque a Vera é minha amiga de infância. E como Então, ele eu botei está a hoje, a Vera no grupo. Vera? A Vera continua aqui no Rio. Eu saio com ela para ir ao cinema. Sábado, agora nós fomos ao cinema. Saio Hum. com ela para ir ao cinema. Mas ela ficou em melhor situação do que eu, né? Ela também não ficou traumatizada, não teve nenhum trauma Não. Mas Na ela voltou verdade, logo, com 15 dias ou 20 dias, ela voltou. na verdade, Ela e os 2 filhos. a gente já está no avançado da entrevista, mas, na verdade, para mim, que escutando você, fica a lição mesmo, né, de uma superação e uma vontade de ver e um exemplo também da terceira idade, já da quarta idade, né? Mas da quarta idade, considerada hoje a quarta idade, com Porque eu vigor, estou com 83 com o agora. vigor que você ainda tem de viver da vida, né? Quer dizer, Eu isso é acho a muito. vida a coisa melhor que tem. Eu acho que, eu sei lá, eu gosto de sair, eu gosto de viver, eu me distraio lendo, eu gosto de ler, eu gosto de ver filme, eu gosto de política. Então, gosta de coisa, não é? Eu acho que é isso que deixa uma lição e também. converso com as amigas. Então, por enquanto, eu ainda não me conscientizei de que está ruim, a vida está ruim, ainda não. Para mim, ainda está boa. Então, Dá para Bom, do viver, jeito né? que você. Quem passou pelo que você passou, minha filha, tudo vira café pequeno. Maísa, Eu para não você a tenho vida ainda dá nenhum muito trauma, trauma. não tenho nenhum trauma sobre isso. Agora, não gostaria de voltar na Sim, Turquia. sim. Não. Maísa, muito um, obrigada, querida. Muito Você obrigada. deu Obrigada a uma vocês. entrevista assim que vai ser com certeza um exemplo para muita gente. Para mim, eu não tenho, eu já estou na terceira idade, com 67, mas realmente eu quero ser igual a você quando crescer. Eu quero te dar os parabéns por essa vida Esse ano eu vou de. fazer 84. Pois então, é uma vida de superação, né? É, Porque você superou tudo isso. É Superei. te dar os parabéns e pedir a Deus que eu chegue próximo disso aí, pelo menos. Porque vale a pena vale a conhecer Vale a pena. pena. e ouvir você falar desse jeito da vida. É muito É. bonito. se Muito não obrigada. Não, é muito bom você ter amigos, conversar. Eu adoro sair a um cinema e depois do cinema fazer um lanche fora. Eu acho isso super saudável. Fantástico, né? Fantástico. Olha, muito obrigada pela tua presença aqui no Sensibilidade Entrevista. É. Acho Agora, as fotos, que ela tem um livro, né? Então, ele a Beatriz tem um livro. Aqui tem as fotos de como eu vim, tudo isso.
tudo Ela vai explicadinho. mostrar, né? E aí você vai pôr no Eu vou final. botar a capa, eu vou botar a capa do livro. Vamos ver, tá? É. Você quer dizer Muito- mais alguma coisa para gente, para fechar? Não, eu acho o seguinte, a única coisa que eu escutei, que eu fiquei assim, mais chateada, escutei de pessoas dizerem o seguinte, que já está na idade de ficar dentro de casa. Eu tinha 71. Eu digo, bom, fica você, porque eu não quero ficar em casa. Nem agora eu quero. Isso eu Olha, escutei. Parabéns, viu? parabéns. Parabéns, viu? É Não de é? dar os parabéns para você. Você, Eu quero sair, eu quero passear. claro, se Claro. pode, Não, por que não? é. E vitamina. Agora, eu não sinto mais coragem como eu sentia de Natural. viajar sozinha, porque a Cláudia morava nos Estados Unidos, eu ia sozinha para lá e voltava. Agora eu já não faço isso. Sim, mas natural. Mas Agora eu não Também tenho. acho bem natural. Agora eu pego a Cláudia para ir comigo, ou a Fernanda, que é a minha neta, alguém para ir comigo. Maísa, você é ótima. é isso aí, querida. Obrigada. Grande beijo, muito obrigada. Beijo para vocês todos e muito obrigada. Tá? Obrigada a você, E a vida é bela, como diz com aquele filme. certeza. A vida é bela. É E bonita e vamos é viver. bonita. Pois é isso aí. Tchau, obrigada. Tchau, valeu.